Meu senhor, não custa nada obedecer o profeta. E nós vamos abrir as nossas Bíblias, meus queridos, já em 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. Disse a palavra do Senhor. Aliás, não vamos orar antes, né? Como sempre fazemos. Pai amado, Rei da Glória, seja bem-vindo aqui, eu lhe peço mais uma vez, usa os meus lábios, abençoe, Senhor, a sua casa, a sua noiva, que te procura, que o busca de todo o seu coração, que espera de ti a benevolência, que espera de ti um toque, Senhor, pois me usa, por favor, Adonai, para ajudar essa congregação ao entendimento daquilo que nós iremos ler. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, eu gostaria de explicar o contexto para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez e não estão nos acompanhando às terças e ao sábado, mas estamos estudando aquela parte da famosa cura realizada por uma palavra profética de um profeta muito conhecido, muito renomado, chamado Eliseu. Um dia desse, um homem chamado Naamã, general do exército da Síria, estava com lepra. Não havia lugar que pudesse curar a enfermidade. E a Bíblia diz que dentro da casa dele havia uma hebreia. E essa hebreia conhecia o profeta Eliseu. Ela sabia que havia um verdadeiro profeta que podia resolucionar o problema de um homem que tinha posse, que tinha notoriedade, que tinha uma posição social muito importante, mas o dinheiro não podia resolver o problema de Naamã. Inclusive, talvez que nessa noite, alguns se colocam na posição de Naamã. Tem posse, tem dinheiro, tem fama, mas nada disso pode resolver o seu problema. Afinal, o único problema, maneira de resolver o seu problema, não cabe dúvida que é por intermédio de um grande milagre que só Deus pode resolver. E havia uma moça hebreia dentro da casa desse homem importante, na Síria, que era hebreia e se lembrou de Eliseu. E ela comentou isso para a esposa de Naamã. E Naamã, não tinha nada que perder. Foi até, resumindo, foi até Eliseu, só que Eliseu, diz a palavra do Senhor, deu uma palavra profética para esse homem por intermédio do seu serviçal, por intermédio do seu servo. E Naamã tomou muito mal. Tomou muito mal esse procedimento de Eliseu. Por quê? Porque, afinal, era comandante do exército da Síria. Um homem que merece ser recebido com honrarias, com respeito, porque era uma pessoa acostumada a ser bajulado, uma pessoa acostumada a ser reverenciado. Mas aquilo que eu cheguei a falar sábado passado é que Naamã precisava ser tratado.
no orgulho. Assim, o Senhor usou Eliseu para fazer com que Naamã fosse tratado no seu orgulho antes de ser curado. Porque a cura de Naamã estava diretamente ligada ao orgulho de Naamã. Se pessoas entendessem que a cura pode ser liberada na vida de vocês se antes entendesse aquilo que um homem de Deus, um profeta que conhece a palavra, que tem intimidade com Deus, é capaz de lhe mostrar para que você mude, de lhe tratar para que vocês obtenham o milagre por parte de Deus. E diz a palavra do Senhor, olha, depois de Eliseu mandar para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, por intermédio de um servo, Naamã tomou isso muito mal. E olha o que diz em 2 Reis 5:11. Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo, eu estava convencido, sublinha isso, eu estava convicto, de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afeitado e me curaria da lepra. Ou seja, Naamã já estabeleceu da sua mente que deveria ser assim, 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 assim. Afinal, eu sou Naamã. Bom, Naamã estava convicto. Há muitas pessoas que têm convicções pessoais. Mas alto lá. Porque pode ser que suas convicções não sejam convicções que, primeiro, agradem a Deus, e pode ser que vocês não estejam certos. O caso de Naamã estava convicto de que Eliseu iria agir dessa forma, que Eliseu iria recebê-lo. Pois, assim como Naamã estava convicto que Eliseu receberia pessoalmente, mas não o recebeu, muitos estão convictos da sua salvação. Mesmo cantando nas igrejas, assistindo cultos aos finais de semana, participando de ministérios de dança, teatro, evangelismo e missões. Muitos têm certeza da sua salvação, outros têm certeza que Deus está com eles, e outros dizem, o Senhor vai me dar, o Senhor vai me abençoar. Basta crer e dizer, só vitória. Basta crer e dizer, a bênção chegou. Basta crer e dizer, profetiza, homem ou mulher de Deus. Pois no início dessa pregação, meus amados, eu ouso dizer, assim diz o Senhor, muitos irão se surpreender. Existem requisitos, existem situações que determinem se assim o Senhor deseja abençoar a vida de uma pessoa ou não. Condições são colocadas ao homem. E mesmo havendo condições, o homem se acha no direito de exigir, cobrar e questionar Deus, Jeová, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Paulo, o Deus de Mateus, o Deus de Timóteo, o Deus dos Hebreus, o Deus dos Coríntios, o Deus dos Laodiceanos, o Deus dos Romanos, o Deus daqueles que vivem em Jerusalém, mesmo não estando em Jerusalém. Pois assim fazem as pessoas que se convertem ao Evangelho, mas não são ensinados a doutrina do arrependimento, a doutrina da humildade. O homem coloca doutrinas da teologia, mas o Senhor é diferente, porque o Senhor ele coloca doutrinas dos frutos e do Espírito, a humildade. Por acaso, a característica do Senhor não é uma característica humilde, de servo? Não foi Jesus Cristo que lavou os pés dos seus discípulos? Pois é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor, Ele deseja que valorizemos o compromisso e que não venhamos colocar o Senhor na parede. Como assim, pastor? Colocar o Senhor na parede? Exatamente. Mestre, tu morreste na cruz. Se não me der a bênção por ter descido dela, eu te crucificarei novamente. Acredita se quiser, mas tem pessoas que falam assim. E eu me lembro que eu vi uma reportagem, inclusive, da Flor de Lis. Antes dela ser julgada, e foi julgada, né, com 50 anos de prisão, ela foi tudo filmado, viu, gente? Tem nada escondido, tudo filmado. E chegou lá no mato, na frente de uma enorme árvore, muito misticismo e tal, e começou a oração. Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Jacó, com uma arrogância. Eu sou tua serva, então o Senhor se deve de me dar a vitória, porque eu tenho lhe servido há anos, Pessoal, um escândalo, uma arrogância, um orgulho, colocando Deus na parede. Como ele sendo obrigado a agir em favor de uma pessoa que, inclusive, foi julgada e comprovada pelos seus feitos. Há pessoas que colocam Deus na parede. Pois é assim mesmo que esses tipos de palavras são interpretadas aos olhos do Pai ao perceber a oração de um arrogante, de um homem orgulhoso, de uma mulher orgulhosa e vaidosa, de um falso profeta ou de uma falsa profetisa. Deus abomina os orgulhosos, aqueles que praticam o orgulho e a arrogância, aqueles que não têm humildade. Para esses, o Senhor vira o seu rosto para não ouvir o seu labor, não ouvir as suas súplicas e as suas orações. O Senhor não aceita a imposição do homem. E digo mais, Ele permite certas situações para tratar o homem ou a mulher arrogante. Pois nos últimos dias, assim diz o Senhor, se levantará a favor do falso profeta
uma geração de evangélicos, de católicos e outras religiões. Eles irão se unir para exigir do Pai respostas conforme eles querem ouvir. Há pessoas que se apresentam diante de Deus, diante do Senhor, e diz assim em suas orações: Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho, tua filha, sou merecedor e desejo receber a bênção do teu trono, uma bênção incalculável. Porque a tua palavra diz que há mais de 11.000 promessas. Afinal, é isso que os nossos pastores nos ensinam. Então, sou sim merecedor de lhe pôr na parede e exigir a minha bênção. Pois há orações assim. Há orações de imposição. Pois aqui, nesse trecho da palavra, Naamã é o perfeito retrato da igreja contemporânea. Uma igreja mimada, acostumada, que só foi ensinado desde sua criação a respeito de vitórias, de bênção, de cura, de milagre, prosperidade e avivamento. É uma igreja que não foi ensinada a respeito do sacrifício, a respeito do cálculo e do peso da cruz. É uma igreja que não foi ensinada sobre humildade, sobre submissão, sobre honra, reverência. É uma igreja que não foi ensinada sobre o verdadeiro evangelho. Pois uma igreja mal doutrinada age exatamente igual que Naamã. E veja o que Naamã diz, meus amados, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava convencido de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afeitado e me curaria da lepra. Incrível, né? Incrível, gente. Consegues entender que antes de liberar a bênção e o milagre, o Senhor, Ele observa o coração do homem. Ele observa a obediência e Ele envia os seus profetas para que toda a congregação aprenda a viver no profético. E no versículo 12 diz, Naamã diz: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Furioso saiu Naamã. Pois guarda o que eu vou lhe falar nessa noite. Muitos chegarão diante do Pai, diante do Filho e diante do Espírito Santo e dirão: curamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, pregamos nas praças em seu nome e não podemos entrar no céu. Não podemos fazer parte do teu reino. E assim responderá o Senhor: eu nunca vos conheci. Essa será a resposta do Pai, do Filho e do Espírito Santo para todos aqueles que são arrogantes
e faz um julgamento de si mesmo, dizendo: somos merecedores do céu e da vida eterna. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E no versículo 13 diz: mas, olha isso, mas os seus servos de Naamã, lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Até que, enfim, caiu na cabeça, de Naamã. Você fala assim, não sei se fala assim, pastor Apoliano, mas caiu o juízo, Caiu em si, bom, ok. Caiu em si porque se Naamã não houvesse ouvido os seus servos, estaria ainda com lepra. A Naamã que sequer ouve outras pessoas, permanecem doentes com suas lepras, porque quando tem oportunidade de ouvir pessoas sábias ao seu redor, não quer ouvir, porque é orgulhoso. Mas uma igreja sensata, uma igreja que tem direção do Espírito Santo, ela orienta os seus membros naquilo que deve ser feito. E qual seria a função de verdadeiros profetas dentro de um ministério? Profetas verdadeiros, eles ensinam a criança mimada e birrenta a se submeter a um comando profético. Não é aquilo que os servos de Naamã fizeram ao tratar Naamã no seu orgulho? O que diz a palavra do Senhor? Que Naamã saiu furioso, irado. Por quê? Porque não foi do jeito dele. Pois eu vos digo nessa noite, muitos precisam ser tratados na sua alma e no seu caráter. Tudo deve ser do jeito deles. Se o louvor não está de acordo, essa pessoa se recusa a cantar louvores. Se há imprevistos, essa pessoa não aceita. Se há uma palavra de confronto, essa pessoa não aceita a palavra de confronto. Afinal, a vida inteira me ensinaram sobre bênçãos e prosperidade, pastor Cris. Pois nessa noite, o Senhor está tratando e trabalhando uma igreja menina, uma igreja infantil, uma igreja que reclama e não quer pagar um preço de oração, não quer pagar um preço de intercessão. A igreja menina é uma igreja que reclama ao fazer um esboço, que reclama e não quer prestar contas. É uma igreja que reclama e que não é submissa aos comandos do profeta. Não é submissa aos comandos de uma autoridade. Pois eu vos digo, nessa noite, o Senhor não está satisfeito. E é bem por isso que o Pai está corrigindo nessa noite a nossa congregação. Há discípulos, há figueiras que não têm pagado o preço da excelência. Têm feito os seus esboços de qualquer maneira. Quando assistem o culto,
É como se eles assistissem um programa de televisão, um ritual. Aonde está a reverência? Aonde está o temor da igreja? Por acaso, o princípio e os inícios se perderam com o crescimento? Pois assim diz o Senhor. Em verdade, Naamã se torna birrento. Naamã tem caprichos. Naamã sai reclamando da casa do profeta. Naamã não aceita a correção. Naamã não quer mergulhar no Jordão. E ele diz: em minha terra, os rios eram melhores do que as águas dos rios de Israel. No passado, eu não tinha essa correção. No passado, eu não passei por isso. Eu tinha liberdade de expressão dentro da minha igreja, dentro da minha congregação. Mas aqui, eu não tenho liberdade para pregar. Eu não tenho liberdade para cantar. Preciso de aprovação de líderes, de aprovação e discernimento dos pastores. Tem alguém assim que estão me ouvindo? Pois em verdade, há pessoas que estão murmurando. Não estão satisfeitas. Há pessoa que por causa da dureza do coração, assim diz o Senhor, não irão experimentar o reino de Deus, a nova e eterna aliança. Há pessoas que não têm compromisso e fidelidade. E quando essas pessoas são exortadas, elas fazem como Naamã, exatamente igual que Naamã. Fica furioso, mesmo estando com lepras, mesmo estando em legalidade e mesmo estando em pecado. Olha que fala no versículo 14. Assim, Naamã, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe diz: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Naamã se converteu nele. E olha o que Eliseu respondeu. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Pois Eliseu não estava interessado na prata que Naamã separou para dar e ofertar. Estão preparados para ouvir o que eu vou lhe falar? Pois escutem bem. Há homens que acham que podem comprar profetas de Deus por causa dos seus status, por causa das suas condições financeiras, por causa do seu ouro, das suas riquezas e do seu trabalho, ou talvez dos seus nomes. Pois os verdadeiros profetas não estão à venda. Assim diz o Senhor. Amém, igreja?
E no versículo 17 diz: E disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Isso é conversão mesmo. Continua dizendo Naamã, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, que quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar aqui, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe e perdoa o teu servo por isso. E disse Eliseu, vai em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina aonde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, aonde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi ao lugar algum? Mentiroso, né? Mas Eliseu lhe diz, você acha que não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhais, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. É muito sério, né? A quem muito dado, muito será cobrado. Foi severa, né? A correção sobre Geazi. Mas, ele andava com Eliseu. Pois eu vos digo, assim diz o Senhor. Em verdade eu vos digo, a igreja precisa entender sobre maturidade. A igreja deve aprender a reconhecer um profeta do Senhor. A igreja deve aprender a ser madura. Entre os homens e mulheres da igreja, escuta o que eu vou lhe falar por parte do Senhor, sempre haverão aqueles que recusarão
as orientações de um profeta, os direcionamentos de um líder. Pois essa palavra é exclusiva para a Alce. Entre vós, diz o Senhor, irá nascer na escola dos profetas Geazi. Entre vós haverá Tomé, entre vós haverá Judas Iscariotes, entre vós haverão pessoas sedentas pela palavra, mas também haverão homens arrogantes, homens orgulhosos que serão tratados quando assim os meus servos mandarem e enviarem homens leprosos a se banhar no Jordão. E muitos deles vão recusar. Eles irão ser tratados, serão corrigidos e serão ensinados. Haverão leprosos com poder adquisitivo, com poder financeiro a entrar na igreja. E esses leprosos irão ver sinais, curas, milagres e maravilhas. Muitos deles serão curados, mas estejam atentos. Assim diz o Senhor, porque eu, o Senhor, adverto os pastores dessa congregação. Cuidado com os feitos de Geazi. A ambição não para por aí. Ela iniciou há muitos e muitos séculos atrás. Há milhares de anos atrás se iniciou a inveja, a ambição e também os ciúmes. Cuidado, porque isso pode trazer lepra sobre sua vida. Geazi teve ambição. Você se lembra da Sunamita? A Sunamita, ela recusou-se a abrir com Geazi, a falar com Geazi a respeito do que havia acontecido em sua casa. Lembra disso? Agora, nós não podemos nos esquecer que Eliseu, ele tinha um quarto na casa da Sunamita. E não cabe dúvidas de que Geazi também comia na casa preparada para Eliseu. Não cabe dúvidas de que Geazi se beneficiou da mesa de Eliseu. Mas Geazi não é Eliseu. E por ser ambicioso, por ser ganancioso, por ser mentiroso, por ser um falso profeta, ele e toda a sua casa ficou leproso. Mas assim continua dizendo o Senhor. É necessário que Geazi continue na escola de Eliseu. Afinal, Eliseu também, como autoridade professor, precisava ser ensinado como lidar com seus amados aprendizes de profeta, como lidar com seus alunos. Os olhos de Eliseu deveriam estar no Senhor. Afinal, ele recebeu uma porção dobrada por parte de Elias, o seu mentor. Eliseu, meus amados, foi um bom companheiro de Elias. Josué foi um bom companheiro de Moisés. Timóteo, um bom companheiro de Paulo. João e Tiago foram um bom companheiro de Pedro.
Mas Geazi foi um mau companheiro, assim diz o Senhor. Tenha muito cuidado, vocês que têm oportunidade de andar do nosso lado, do lado dos pastores, de não se tornar um Geazi. Olha que o Senhor está advertindo a igreja a ouvir nessa noite. E se essa palavra veio até, quem sabe, lideranças que conseguiram se tocar, se ver dentro dessa palavra, figueiras que têm uma inclinação a fazer aquilo que Naamã fez, a agir como Naamã. Tenha cuidado e principalmente se pedes por uma cura, a sua lepra somente sairá se você se apresentar com humildade perante o Senhor. E o nosso alvo, nosso propósito como líder desse ministério é tratar toda forma de orgulho e arrogância que possa se apresentar. Mas cuidado, porque muitas das vezes podemos não conseguir enxergar o orgulho que temos. Mas quando você tem uma pessoa que lhe ama suficientemente para lhe dizer: meu pai, não é muita coisa que o profeta está lhe pedindo. Mergulha 7 vezes. O que lhe custa? Por que resistir o profeta? Trata isso, meu pai. Assim falou os servos para Naamã. Vamos lá, seja razoável. Deixa passar. Engula o seu orgulho. Obedece os profetas e prosperareis. Ainda bem que Naamã ouviu os seus servos, que queriam o melhor para ele. Os vinhateiros que foram colocados sobre sua vida querem o melhor para você. E não tem nenhuma obrigação de cuidar da sua vida. Afinal, fazem isso por amor. E por amor, Deus não usaria uma pessoa por amor. Deus não usaria um pastor por amor para poder lhe ajudar a ser curado da sua lepra. Então, Naamã, deixa-se ser curado. Deixa-se ser tratado. Pai amado, eu lhe agradeço por essa palavra. Eu lhe agradeço por ter nos direcionado. Eu lhe agradeço, Senhor, por tratar em vidas de pessoas que estão nos ouvindo, em tratar características de orgulho, de arrogância necessárias para uma verdadeira libertação e cura. Meu Senhor, eu oro para que essa vida venha a ser curada, mediante a revelação dessa palavra, e que os Geazi, antes de cometerem grande erro, venha se retratar contigo e venha se arrepender de toda ambição, de toda inveja que possa corroer o seu interior, de toda cobiça, de toda avareza, que possam se arrepender. Mesmo estando na escola dos profetas. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Essa foi a palavra de hoje, meus amados. Agradecemos o Senhor pela correção, pelas advertências e pelo grande amor que Ele tem para conosco. Queridos, agora eu lhes faço um convite para você se juntar a nós e serem membros dessa igreja abençoada da OSE. Faça da sua casa, da sua vida, o templo do Senhor, pois essa igreja é online, mas cuida de vida. Faça parte. É um convite, é uma oportunidade que eu estou lhe dando. Estão vendo o QR Code aqui apresentado? Aproxima seu celular, faça o seu cadastro. Corre! É uma oportunidade que talvez pode não passar duas vezes. E o Senhor tem seu meio em poder alcançar as vidas dos seus escolhidos. Pois hoje o Senhor me usa para te fazer esse convite. Faça o seu cadastro por intermédio desse QR Code. Se tu preferir, você pode entrar no site, do Ministério, que é Igreja OSE, obrigado pastora, igrejaose.com.br, igrejaose.com.br. Terminamos, meus queridos, aguardando o seu cadastro. Desejo para você um bom início de semana e que o Senhor possa, através dessa palavra, lhe fazer meditar e lhe corrigir. Acima de tudo, um grande abraço, meus amados. Até sábado, 21 horas. Eu lhe aguardo lá.